100% fora de casa, hein? Ô, torcedor, 100% fora de casa. Agora veja que contraste, né? Que contradição. O Bahia 100% fora de casa e muito pouco dentro de casa. Só ganhou 2 pontos dos 11 dentro de casa. Empatou 2 em casa, Nilson. Márcio. Oi, Nilson. Juba deixando o campo de jogo, vamos ouvir. Hoje seria um jogo muito difícil, né? A gente sabe que jogar aqui dentro contra o Inter, independente da situação que o clube esteja, é um jogo muito difícil. Não foi diferente, a gente conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, sofremos um pouco, mas graças a Deus a gente conquistou o triunfo, que era muito importante para nós, né? Para seguir crescendo no campeonato. A gente vem de 2 empates dentro da nossa casa, então fora de casa a gente tinha que ter que buscar esses pontos, então graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu o triunfo. E sobre a convocação amanhã, quando você entra na pré-lista, claro, você fica ansioso ali para estar assistindo, então não vai ser diferente, eu vou estar acompanhando, se for da vontade de Deus que eu possa estar lá. Aí, Márcio Martins, Juba na pré-lista, pode ser convocado amanhã. E o Bahia realmente trepidante, poderia estar numa situação melhor dentro do Campeonato Brasileiro, porque o Bahia empatou com o Fluminense com as calças na mão, porque o Fluminense venceu o jogo praticamente até o final da partida e teve um jogo muito equilibrado com vitória. Mas a campanha não deixa de ser realmente muito boa, Márcio, ainda com o jogo a fazer contra a Chapecoense na Arena Fonte Nova. O Bahia realmente tem um início de campeonato muito promissor, trepidante. Beleza, o Veloso, eu falei dos 11 pontos que o Bahia tem no campeonato, dos 11, 2 dentro de casa. Não falei que foi 11 dentro de casa, né? Dos 11 que tem no campeonato, 2 dentro de casa e 9 fora de casa. Deixa eu defender o ouvinte aí, que ficou parecendo que falou dos 11 que disputou em casa, ganhou 2. Não, os 11 que disputou, Isso. Ganhou 2 em casa. Pronto. Vírgula, Né? em casa. É isso? Faltou vírgula. Rapaz, o cara deu um coice no saco do jogador do Fluminense. No ovo. Imbecil, com tanta câmera hoje. Você viu? O VAR chamou antes pra ele vir, o VAR chamou e ele foi expulso acertadamente. Deu um coice no ovo do jogador. Não pode passar isso em Cadê a pleno, vinheta? não. Cadê a vinheta, Marquinhos? Não, Marquinhos foi no banheiro. Na hora de botar a vinheta, na hora certa. Mas não foi não, Gustavo, porque você não viu. Eu vou fazer a vinheta aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí. Vou mandar pra vocês. Rapaz, que jogador idiota. E o torcedor gritando, o árbitro ladrão, aquilo ali é pra ser expulso e sair direto pra cadeia. Vai pro Chilindró, que é isso, rapaz? É problema deles, vamos pro nosso aqui, que o Bahia é 100% fora de casa, viu? 100% fora de casa. Mas, porra, não podia ser 100% em casa também, não? Rapaz, que coisa, hein? Você participa com a gente, manda mensagem pro nosso programa O Fogo Cruzado, tá no ar. Tá chegando no YouTube, deixa o like de primeira, gente. Tá chegando no YouTube, se inscreva no canal. Olha, eu tenho uma estatística do YouTube, isso é uma vergonha. Eu fico com vergonha de mim mesmo. Deve ser o conteúdo que é uma merda. Porque o cara assiste e não se inscreve no canal. Mais de 50% dos que entram e saem da live não estão inscritos nos nossos canais. Que absurdo! Se inscreva no canal do YouTube da galera. Tô com o Nilson Luiz também transmitindo, tô com o Dito Lopes, tô na Salvador FM. Você participando, manda mensagem também no chat. Luana Campos está acompanhando tudo que você fala, que você manda mensagem de texto, que você escreve, é com a Luana Campos. Vamos com o torcedor no 94040100. Fala, torcedor! Boa noite a todos da equipe dos Galácticos. Bolsa para cardíaco. Aguentar Eric Pulga, aguentar William José, pelo amor de Deus, viu? O timinho, mas graças a Deus conseguiu esses 3 pontos aí no sacrifício. Mas me faz uma garapa, viu? Aqui, Márcio, o torcedor ainda tenso ainda com o pós-jogo. Foi brabo. A ficha não caiu ainda, o Bahia tá invicto, tá bem no campeonato, gente. Bem, e outra coisa, vou dizer mais, gente. Olha, o Internacional teve alguma chance aí, teve um gol bem anulado. Porque a bandeira, que bandeirinha boa, viu? Bandeirinha boa, viu? Todas. Olha, em cima, na hora, foi, rapaz, boa, viu? Concordo com você, boa bandeirinha. Excelente. Rapaz, acertou o lance. Eu não me esperou VAR, não. Esperou VAR, não. Eu vou com o Luana Campos, com a galera participando com a gente no ar, Luana Campos, com as redes. Ai, vocês são demais, vocês são mole. Minha gente, ó, Márcio, o pior do que entrar no nosso canal, se inscrever, é consumir o nosso conteúdo e não ter a decência de deixar o like pra gente. Mais de 3 mil pessoas aqui acompanhando a nossa jornada esportiva, nosso Fogo Cruzado, e vocês não têm coragem de deixar o like, por favor, minha gente, estamos ao vivo, viu? Você que quiser acompanhar a gente pelo YouTube, fique muito à vontade pra mandar, inclusive, o seu recado pra gente no chat. Estamos ao vivo no canal da Rádio Salvador FM, canal do Márcio Martins, canal do Dito Lopes, do repórter Nilson Luiz. Você também consegue participar e eu tô aqui acompanhando o que vocês falam, o que é que vocês acharam do jogo. Daniel Campos, meu xará, meu parente, tá aqui dizendo, ó, bora Bahia, invicto, 3º lugar, respeita, viu? Washington Oliveira tá aqui dizendo, graças a Deus, o estudioso tá mexendo o time certo, viu, Márcio?
O seu xará tá aqui dizendo que o Internacional, abalado psicologicamente, ruim em campo, e o Bahia consegue ser pior. Rogério, pede pra sair e vai embora. Tem crítica também, Pior calma. como, gente? Marcelo diz... Pior foi Internacional, pô. Pois, Márcio tá dizendo aqui, seu xará, que o Internacional ruim e o Bahia conseguiu ser pior. Marcelo tá aqui também dizendo que ganhamos as 3 fora de casa, sofrendo muito, Márcio. Todo atrás, principalmente nos segundos tempos, viu? É assim que Marcelo fala, Márcio. Vem cá, gente, tem jogo, e esse é um deles, fora de casa, que você precisa trazer o resultado. Já estava vencendo, o gol foi aos 23 minutos, não foi, ô Matheus? 23 minutos o gol. Com 23 minutos você faz 1-0, consegue trazer para cá um placar na casa do adversário, tem que ressaltar a luta desse time, gente. Ressaltar a luta desse time, sabe? Criticar pontualmente, beleza. Eu acho que Eric Pulga realmente, e daqui a pouco o Gustavo Castro vai ter tempo para falar sobre cada uma dessas situações. Pulga caiu muito de produção, não foi no jogo de hoje. Não foi no jogo de hoje. Mas aí o torcedor tá me chamando, 94040100 no ar. Boa tarde, Galácticos. Boa tarde, boa noite, Estalitos Brotas. Rogério Ceni está de parabéns. Bahia está no G3, com 11 pontos, um jogo a menos. E a única coisa que ele precisa, ao meu ver, é barrar esse ferryboat aí que joga no Bahia. Pra quem não sabe, o ferryboat é o William José. Ele mandou um recado pra você. A gente tem um recado dele, Gemma? Tem sim, daqui a pouquinho eu boto. Tem um recado, porque ele mandou um recado pra você, mandou aquela boca, depois que quando a gente pega gol, vocês não fazem nada. Quando a gente perde gol, vocês falam. Olha, gente, Atacadão dos Pisos são 22 lojas. Bahia, Sergipe, Pernambuco, sempre perto de você, meu caro Gustavo Castellucci. O jogo de hoje, realmente, o torcedor pode ter sofrido, numa expectativa, mas se jogasse mais 3 dias, essa bola do Internacional não entrava. Mas valeu pela vitória e os 3 pontos fora de casa, hein, Gustavo? Tem noite que o dia é assim mesmo, diria o poeta, né? Para fazer uma campanha prime, para fazer uma campanha de topo de campeonato, em alguns jogos, fatalmente, isso vai acontecer. Tem que saber sofrer. Poderia ter sofrido menos? Poderia. Eu acho que poderia. O próprio Rogério deve concordar que poderia ter sofrido menos. Agora, o Bahia fez um jogo preciso, né? A única vez que chegou no gol do Internacional, o Bahia conseguiu marcar. E as vezes que o Internacional conseguiu chegar, esbarrou num grande goleiro que é o Ronaldo, que jogo após jogo, acho que vai se firmando como camisa 1 do Bahia e vai ganhando a confiança do torcedor. Muito da desconfiança com camisa 1 tricolor, com certeza, vem da sua origem, da sua base, de onde ele surgiu, que foi justamente no rival. Chegar no Bahia sob a desconfiança do torcedor do tricolor não deve ter sido fácil para ele. Assim como assumir a própria camisa 1 simbólica também não deve ter sido fácil. Pular corretamente em todas as cobranças de pênalti, ainda defender uma, não foi fácil. Defender 2 bolas hoje, uma na saída do Bernabé e uma no chute do Vitinho, também não foi fácil. A passagem do Ronaldo pelo Bahia, ela é muito dura, ela é muito difícil e ele vai conquistando, calado e com muito respeito, ele vai conquistando o coração do torcedor do Bahia. O William José, ao contrário, foi um fanfarrão hoje. Ele não precisava ter debochado do torcedor. Ele não precisava ter debochado da imprensa. Ele não precisava ter debochado de quem critica o trabalho dele. Assim como nós, Márcio, que estamos aqui na vitrine, somos criticados e ouvimos, escutamos, assimilamos, às vezes a gente não concorda, às vezes a gente reconhece, mas a gente não sai aqui mandando ninguém calar a boca. A gente não sai aqui mandando ninguém fazer silêncio. Assim como ele não deveria ter feito isso. Porque o torcedor do Bahia, mesmo estando a quilômetros de distância, sentiu isso aí. A gente percebe pelos comentários e pelos áudios que recebemos. O torcedor, dentro de campo, ele tem que responder com o melhor da forma física que ele pode entregar. Ele tem que responder com bola na rede. E com 34 anos de idade, com responsabilidade, chamando a responsabilidade, de como faz o Everton Ribeiro. Um jogador experiente, um jogador multicampeão. E que, com todas as críticas que recebeu quando perdeu o pênalti da eliminação do Bahia, não mandou ninguém calar a boca. Valeu, esse é Gustavo Castellucci. Acabou o jogo 1-0 para o Bahia diante do Internacional em pleno Beira-Rio, estádio Beira-Rio, Arena Beira-Rio. Futebol é paixão, é família, é emoção, é tradição, futebol é respeito, torcida pela paz. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. Torcedor me chamando no WhatsApp 94040100. Márcio, boa noite, toda a equipe aí, parabéns ao Esporte Clube Bahia, parabéns ao Rogério Ceni, todos os jogadores. Precisamos realmente entender alguns torcedores do Bahia. Criticando o quê, gente? Jogo fora é isso aí mesmo, é raça, é luta. Parabéns a todos os jogadores. É isso aí que a gente tem que fazer e vamos embora pro Bragantino.
Salvador. Pois é exatamente o sentimento de quem lutou até o final, né, gente? Agora, com relação ao Willian José, tem um áudio do Willian José, Germano? Tem sim, Márcio, tá aqui no ponto. Então pronto, vamos colocar, porque, gente, isso não pode. Olha, o Everaldo, justiça seja feita. Por mais críticas que tenha recebido no Fluminense, no Bahia recebeu muitas críticas, nunca teve um comportamento desse. E o Everton Ribeiro, que o Gustavo Castro deu o exemplo aí. Pois é, jogador, né, craque de bola, o Everton Ribeiro, recebeu críticas já, mas perdeu um pênalti recentemente, né, na eliminação de uma Libertadores. Então, e não tem esse tipo de comportamento. Vamos lá, olha o que disse o jogador Willian José depois de ter mandado a torcida calar a boca. Tanto de pênalti, e pouca gente falou, né? Então, quando tu faz, o pessoal não fala. Então, quando tu perde, tu sempre é o pior, é uma merda, não serve. Então, feliz por fazer o gol. Pois é. Não muda o que você é, não, viu, Willian José? Não muda, não. Um gol não muda a sua história. Você tem uma história no passado e uma história no presente. A sua história no presente é que você tá no fim de carreira, tá? No fim de carreira. Porque o Bahia perdeu 2 pontos em casa por sua causa. Um pênalti no Bavi. Perdeu 2 pontos em casa por sua causa, né? Então, assim, e esse gol de hoje, sabe? Valeu o gol de hoje, vale, mas vem cá. Qual foi o mérito que você teve de botar a bola pra dentro? O zagueiro se atrapalhou todo com a bola e deixou no seu pé. Sabe? Até minha avó faria esse gol, pô. Sozinho. Não, faz um gol, parece que fez o gol no título de Copa do Mundo. Pelo amor de Deus. A Luana Campos está acompanhando a galera no ar. Luana Campos. Ô Márcio, Alexandre tá aqui dizendo que o importante é que o Bahia ganhou e quebrou o tabu que durava muito tempo. E ele disse aqui que Renata Fã tá chorando. Oh, meu Deus. Marcelo Carneiro disse aqui... Tô muito preocupado com Renata Fã. Tô muito preocupado com ela. Marcelo Carneiro diz aqui, o Willian José tem que fazer gol todo jogo pra compensar a raiva que ele nos faz passar durante os jogos. E Dimas tá aqui defendendo o Willian José, tá? Tá dizendo o seguinte, os 4 últimos gols do Bahia tiveram participação decisiva de Willian José. Falem sobre isso também. Dimas Esteves fala isso aí. Ô Dimas, anota a sua estatística de advogado, que o único jogador do Bahia na história que fez 2 gols no Beira-Rio foi o Willian José. Na história de todos os tempos, desde 1931. Quando surgiu o Bahia, quando o Bahia foi fundado. O Willian José é o único jogador da história do Bahia que fez 2 gols no Beira-Rio. Pronto. Serve pra você também? Serve pra você também? Ora, tá. Vamos lá, torcedor me chamou no ar, 940406. Boa tarde, Alexandre de Águas Claras. Faz o Bahia, segundo tempo, todo encolhido. Time recuado, tomando pressão o tempo inteiro. Não tem esquema de jogo. Será que ninguém percebeu que esse entregador de camisas não tem condição de treinar o Bahia? Pelo amor de Deus, ninguém percebeu isso ainda. O time tá todo atrás, tomando pressão desse time do Inter, que é um time acabado. Rapaz, ninguém percebeu isso ainda, que esse cara não pode treinar mais o Bahia. É um medíocre, entregador de camisas. Tá aí, Márcio. Ô, Castellucci, é pra tudo isso? A situação que a gente coloca, que o torcedor enfrenta aí, eu não tô nem falando de Rogério Ceni, que não é no jogo de hoje também, não é só no Campeonato Brasileiro. O torcedor tem razões pra criticá-lo, sabe? Mas assim, me parece que esse comportamento do torcedor é de quem perdeu o jogo, falando que o Internacional tá morto. Sim, o Internacional tá morto nesse campeonato e é hora de vencer. O Bahia venceu. O Bahia venceu o Internacional. Parece que perdeu, viu, Castellucci? Salvador. Márcio. Castellucci tá esperando o retorno. Mas alguém pode falar? Ô, Márcio, foi a primeira vitória do Bahia no Campeonato Brasileiro jogando no Beira-Rio. Tem uma vitória em 2013, mas foi no Estádio Centenário, porque o Beira-Rio estava em obras. Então, a primeira vez, o Bahia ganhou no Beira-Rio na Copa Sul-Americana, com gols de Diego Macedo e Lucas Fonseca, me parece, em 2014. Ô, meu caro Gustavo Castellucci, Diga ele lá. fala que o jogo tecnicamente foi fraco, e foi. Né? Palavras dele, né? Eu também notei Ele. aqui, fraco. Isso Botei aí. entre aspas, que foi ele Ele que falou. fala que se defendeu bem, elogiou a defesa, até porque não tomou gol, claro. Precisa melhorar a transição, e aí não dá pra comparar, com toda a boa vontade, Nestor e Michel para substituir Everton Ribeiro, né? Exatamente. E ele faz questão de esclarecer isso, né? Ele fala assim, foram contratados, teoricamente, para serem os substitutos naturais de Everton Ribeiro, mas não é fácil substituir Everton Ribeiro. Ele reconheceu, né? A primeira pergunta foi em cima do Acevedo na lateral direita. A gente falou isso no nosso pré-jogo, falamos ao longo da partida. Acho que foi um consenso, pelo menos entre nós 3 aqui, de que foi o melhor jogador do Bahia na partida. Né? Não sei do seu ponto de vista, Germano, Luana, mas para nós 3 aqui foi unânime. Acevedo, o melhor jogador em campo. Foi quem mais, sabe, como o Ceni falou, quem mais se desdobrou em campo foi ele. É claro que o Juba teve papéis importantes também, mas eu acho que o Acevedo, defensivamente, foi impecável. Impecável, justamente pelo lado de campo que o Inter mais atacou. O lado direito chegou lá com o Bernabé, conseguiu chegar depois
com o Vitinho, mas foi pelo lado direito de ataque, mas ele conseguiu barrar o Bernabé no segundo tempo inteiro. Né? O Bernabé caiu para a lateral esquerda com a saída do Matheus Bahia, nem isso adiantou. O Acevedo, para mim, fez um jogo nota 10, nota 9, sabe? Muito bom. Ele destacou a bola aérea, Márcio, coisa que a gente falou aqui também, dos 36 cruzamentos do Internacional. Uma coisa importante também que o Ceni tocou, a manutenção do trabalho, né? Acreditar no que está sendo treinado e no que está sendo planejado. Eu falava sobre essa questão de modelo de jogo, que às vezes você tem que se adequar ao que o adversário vai apresentar. Ele fala, né? Tem que treinar o time para enfrentar uma linha de 4, ou enfrentar uma linha de 5, ou enfrentar uma linha de 3. A cada jogo é um adversário diferente. Às vezes ele tem uma sessão de treino, no máximo 2 para fazer isso, entre um jogo e outro. Então ele explica que essa manutenção, desde o segundo tempo do Bavi até agora, do Bavi da final até agora, vai muito por conta disso, né? Ele não teve... O Bavi foi no sábado, o domingo foi de descanso, pós-festa e tudo mais. Treinou segunda e terça para jogar quarta. Aí descansa quinta, treina sexta, um pouquinho no sábado, viaja para uma viagem longa para jogar no domingo. Então não dá para também você tirar o coelho da cartola, né? A cada sessão de treino e a cada jogo. Tem que, às vezes, manter o que está fazendo para depois conseguir mudar. A força mental do Bahia tem sido importante, né? A gente falava sobre isso também, sobre essa questão de saber suportar a pressão, saber suportar as dificuldades, as perdas. Perder um cara como Everton Ribeiro não é só a questão técnica, mas é uma referência dentro de campo, é o ponto de experiência, é o jogador com mais títulos e conquistas no time, e se duvidar, não sei, teria que pesquisar, mas se duvidar no futebol brasileiro, em atividade, né? E quanto ao Willian José, ele concorda mais ou menos com o nosso ponto de vista. Ele ainda pergunta, ele falou algo grave? Não, mas ele fala que é uma profissão pública, ele está aí com telhado de vidro como todos nós, né? Qualquer falha, qualquer atuação ruim, a crítica vem e vem pesada. Então tem que saber suportar, tem que saber se blindar e saber sair dessa numa boa. Né? Saber sair dessa numa boa. Fazendo o gol de hoje, ao invés de mandar calar a boca, fizesse um coraçãozinho, beijasse o escudo, mostrasse um comportamento que o torcedor do Bahia... E tem idade suficiente para aprender o que é que ser feito, né? Experiente tem demais. Pois é, sabe, pro torcedor do Bahia olhar e falar, pô, velho, olha, o cara tá beijando o escudo, velho, o cara tá mostrando que tá envolvido com o projeto, vamos aliviar em cima dele. Valeu, tem gol pelo Brasil, você ligado conosco no Fogo